Olá, pessoal. No nosso Conselheira Cast essa semana, nós vamos falar sobre o Brasil e o mundo multipolar. A palavra multipolar significa, ela tem um contexto geopolítico, ela tem um contexto econômico, ela tem um contexto cultural, ela tem um contexto industrial. Enfim, ela é uma palavra ampla, né? Quando se fala a Rússia e a China vem falando muito de multipolaridade. O que significa isso praticamente falando? É, Existem os chamados países de primeiro mundo, né, que são os países mais desenvolvidos do mundo, e os países de segundo mundo e de terceiro mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo. Então, quando se fala no mundo multipolar, como vem sendo, como a China e como a Rússia vem evocando agora, e os povos árabes também, para fazer parte desta multipolaridade, significa que nós estamos assistindo, vivenciando uma época extremamente fecunda em termos de modificações, não só no Brasil, bem como no mundo. Daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, nos livros de história vão constar exatamente este momento em que nós estamos presenciando. É um momento histórico seríssimo, que nós tivemos ao longo dos últimos 300 anos outros poucos momentos equivalentes a esse. Mas esse tem uma característica particular. É a primeira vez na história do Ocidente, e compartilhando com a Ásia, portanto com o Oriente também, em que nós temos uma discussão internacional que envolve diferentes atores que estão dizendo aos países de primeiro mundo, não é? Com todos os erros e os acertos do que aquilo significa por primeiro mundo, não é? Que os países abaixo do Equador, portanto os países do eixo sul-sul, têm direito a existir. Bem, a discussão sobre isso, o leque sobre isso é muito amplo. Mas como é que nós chegamos, assim, muito rapidamente ao cenário que a gente tem hoje? Eu preciso entender alguns contextos. Eu já perdi a conta da quantidade de programas que eu venho falando e de hangouts que eu venho fazendo sobre os processos revolucionários que emergiram a partir do século XVIII. Muito bem. Então nós temos um processo revolucionário que emerge a partir do século XVIII. Nós temos duas grandes linhas políticas que surgem depois da queda da Bastilha, né? Que é a linha política da direita e a linha política da esquerda, de uma forma menos do que mínima, mais do que rasa, define-se por direita e por esquerda as propostas políticas. A direita é aquela que vai defender o capital, né? A esquerda é aquela que vai defender a população, né? Bem, ambas as defesas são corretas. O prisma, o espectro que você vai colocar sobre aquilo é que é outro. É que vai dar origem aos excessos que se construíram ao longo de 300 anos e a necessidade da revisão desses excessos, né? Ora, então nós temos um modelo de mundo que existia até o século XVIII. Nós temos um outro modelo de mundo que existirá a partir do século XVIII, vindo até agora. O que basicamente muda? Basicamente, muda, e muda radicalmente o cenário. Toda aquela efervescência política revolucionária promovida por sociedades secretas, elas destronam todas as monarquias da Europa. Então você mudou o poder político, você mudou o poder econômico, mas entrou um fator que não existia antes, que eram as revoluções industriais. Por revoluções industriais, então nós teremos pela primeira vez na história o componente de matrizes energéticas, tá certo? Matrizes energéticas. Evidentemente que até o século XVIII, até o século XIX, o esquema de produção, o esquema econômico, era uma produção de força bruta, era força mecânica, era cavalo,
era gente. No caso do Brasil, é escravo. Não é? Bem, então, aquela alteração dos movimentos revolucionários faz emergir não só um poder político, é isso que é preciso entender. Emerge um outro mundo, diametralmente diferente daquele mundo anterior. Então, as forças políticas se reorganizam, as forças econômicas se reorganizam e o mundo caminha por um processo de ciência, não é? De tecnologia e de indústria. Isso é o que nós temos assentadamente nos últimos 200 anos. Pois muito bem. O que se configura como um país de primeiro mundo? A grosso modo, os países de primeiro mundo foram os países que saíram na frente ou que capitalizaram, né, ou que souberam roubar, espoliar dos outros países um tipo de riqueza, né, para produzir a sua própria riqueza, no caso de matriz energética. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha tinham grandes fontes de produção de carvão. Né? O Brasil não produzia carvão. Portugal era um grande centro produtor de carvão, por exemplo. Né? Então, nesta revolução industrial, você, até hoje, por exemplo, a grande parte da indústria na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha é cavando mina. Cavando mina. Eles têm carvão, né? Não é o carvão que a gente põe fogo em árvore, não. É carvão de mina. É outro tipo de carvão, é uma coisa diferente. O Brasil nunca teve isso. Então, esses países, de posse desses recursos, eles promovem, e no caso da Inglaterra, além dela ter uma riqueza de subsolo, a Inglaterra rapinou por volta de 90% do ouro que era extraído do Brasil. Em grande medida, este ouro foi o ouro que financiou, foi a verba, foi o dinheiro que financiou a Revolução Industrial Europeia. Tá claro? Então isso foi literalmente roubado do Brasil. As pesquisas já estão aí, sobretudo um livro de um geólogo chamado Javier Rios, o título é O Ouro do Brasil. Todas essas pesquisas já estão à mostra, tá certo? Bem, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Naquela altura, então, esses países, eles lançam, né, um capital. Você não tem como ter indústria se a indústria não tem energia para movê-la. Não é? Bem, então o Brasil, houve o golpe da independência, o Brasil vinha vindo e Portugal era uma grande potência econômica, energética, em termos de marinharia. É claro que o Portugal que chega ao século XIX já está bastante combalido por N razões, mas o Brasil tinha um potencial muito grande. Muito bem, quando vem a independência brasileira, que foi um movimento em escala internacional, trazendo o Brasil para dentro como um ator revolucionário de desestabilização, atrelado àquelas estruturas novas que estavam emergindo, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil perdeu o bonde da história. O Brasil fez a revolução, o Brasil fez o processo de independência, mas o Brasil não conseguiu, a elite brasileira, naquela altura, brigava tanto entre si que ela inviabilizou qualquer processo de crescimento. A elite política, a elite financeira e a elite militar. Aquele balaio de gato que hoje a gente ainda vê no cenário político nacional, era o balaio de gato que surgiu com a independência brasileira. No resultado, no rescaldo dessa estrutura, por exemplo, no final do século XIX, os Estados Unidos já são um país, uma nação muito forte, emergindo por conta do carvão, por conta do recurso energético. Né? E é esse recurso energético que vai fomentar o processo industrial. Evidentemente que para você ter indústria, você também precisa de ter um processo educacional muito bem assentado. Então uma coisa assenta na outra. E você tem que ter política que planeja o Estado, política que planeja a nação. O Brasil não teve nada disso. Então o que foi acontecendo com o Brasil? O Brasil
mergulha dentro de um processo revolucionário, cria o império, que é um império maçônico fake, né? Um império totalitário que não investe em absolutamente nada. Nada. Nós temos uma noção completamente equivocada do Império Brasileiro. E deve-se isso muito em razão da propaganda benéfica que é feita em favor de Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque era um homem probo, era um erudito, mas como estadista foi um homem péssimo. Péssimo. Ele não planejou o Brasil para absolutamente nada. Nada. O Brasil, de uma grande potência, herança ainda de Portugal, que o Império herda, né? Não por esforço do Império em si, o Império herda aquilo ali, o Brasil vai deteriorando, deteriorando e deixando as coisas passarem. Bem, o Brasil entra no século XX sem nenhum recurso energético. Aí entram as discussões, os petróleos começam a ser descobertos no mundo inteiro, você tem então a fonte de carvão, depois entra a eletricidade, depois entra petróleo, veja, tudo é energia. Essas energias vão movendo, né, os países em direção a um processo de primeiro mundo, ou que nós vamos chamar hoje de primeiro mundo. O Brasil vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Quando o governo Vargas começa a entrar na discussão da ideia do petróleo, energia, né, energia, o Vargas tem digamos, o tabuleiro internacional já está formado, em termos das grandes potências que já se alinham. Veja que no século XX nós temos duas grandes guerras mundiais, porque este alinhamento, que começou no século XVIII, no século XIX ele tem uma determinação, e no século XX nós temos duas grandes guerras mundiais para firmar esse modelo geopolítico. O que está acontecendo hoje? O modelo político que foi firmado no século XX, ele está sendo completamente revisto. Evidentemente que eu não tenho noção de nenhum movimento histórico ao longo do mundo que tenha havido uma reestruturação econômica e geopolítica sem haver guerra. Né? Um grande império não cede o seu lugar. E hoje qual é o império do mundo? Nós temos o império anglo-saxão, sem sombra de dúvidas. Nós temos a Inglaterra, ou o que a gente chama dos prepostos da comunidade europeia, que é uma rede de bancos e de rentismo internacional. São vampiros que não produzem nada, eles vivem espoliando, né, outras nações, e os Estados Unidos, que além de um recurso de energia, que ele tem sim, é uma nação que fez todo o seu poderio num processo de conquista completamente diferente de territórios, tomando territórios dos outros países do mundo inteiro para financiar o seu próprio projeto. Bem, então quando a China hoje e a Rússia emergem, e o Brasil, né, e os árabes, falando que é preciso haver um mundo multipolar, o que está acontecendo hoje na política brasileira? Nós estamos vendo um redesenho do processo que começou no século XVIII. Começou, se firmou, assentou, categorizou atores, e agora nós estamos vendo o chocoalhar destes atores internacionais, desses impérios financeiros e militares sendo chacoalhados internacionalmente. É isso que está acontecendo. Esse é o cenário do Brasil. Por que eu toquei no assunto da Petrobras? Muito bem. Quando o Vargas, então, propõe a criação da Petrobras, basta vocês lerem o histórico de como se forma. Foi a única matriz que o Brasil teve para produzir o seu processo de industrialização. Porque se você não tem matriz de energia, como é que você se industrializa? Depois vieram as indústrias de água. É uma fonte energética, né? Feita as grandes usinas hidroelétricas brasileiras, um projeto muito bem acertado dos militares, mas não gerou o processo de industrialização brasileiro. Então o Brasil vem ficando à margem dos processos como um todo por conta dessa crise de matriz energética, né? E por conta do processo de
de uma pequena industrialização, e depois a pequena industrialização que tinha, ele recai, e hoje o Brasil praticamente não tem indústria nenhuma. O Brasil é um grande exportador de commodities, é reserva de subsolo. O Brasil exporta carne, o Brasil exporta soja e o Brasil exporta minério in natura. Isso é a reserva do Brasil. Tá? Ou seja, o Brasil é um país pobre. O Brasil não tem indústria. O Brasil não tem como ser um grande ator global, não tem como sair do nível de terceiro mundo para segundo mundo, primeiro mundo, porque o Brasil não fez o processo de energia. Então hoje, no mundo inteiro, você tem as chamadas energias renováveis, né? Mas para a gente passar da economia do petróleo, da energia do petróleo, que move o mundo, para a energia solar, para a energia de hidrogênio, para a energia eólica, nós vamos levar aí pelo menos uns 100 anos. Não tem como fazer essa transição de matriz energética, tá certo? Agora, se o país não fizer esta transição, ele vai ser simplesmente um quintal de alguma grande potência internacional. O que este governo maldito, deste miliciano que está deixando a presidência da República fez? O Fernando Henrique Cardoso pegou, iniciou o processo de desmonte da Petrobras. Esquece a roubalheira da Petrobras. Esquece, pelo amor de Deus, senão você não vai entender o que eu estou falando. A Petrobras é uma produtora de energia. Se você entender isso, você vai entender a grande desgraça brasileira. Então nós temos florestas infindas, nós temos os maiores recursos hídricos de subsolo e de água aparente do mundo. Nós temos um dos maiores níveis de insolação do planeta, energia solar. Nós temos uma das maiores curvas de vento do mundo, energia eólica. E nós temos, talvez o Brasil ocupe com a categoria que até então do pré-sal, ocuparia a quarta categoria, o quarto lugar do mundo, enquanto país produtor. Veja a quantidade de matriz energética que a gente tem. São múltiplas, variadas. O que nós não temos? Nós não temos uma elite política, uma elite financeira, uma elite empresarial, uma elite militar que queira investir no Brasil. Fernando Henrique Cardoso começou o processo de desmonte da Petrobras. O Temer, o governo do Lula e da Dilma deram um break naquilo ali e fizeram a Petrobras recuar e a Petrobras começar a exportar petróleo e a virar um processo, uma empresa estatal que produz energia. O governo do Temer, a Dilma Rousseff foi tirada do poder. Tirada do poder. O golpe deu-se, em grande medida, por conta desta guerra, da guerra do petróleo. A guerra do petróleo não aconteceu só no Iraque. Ela acontece dentro da história brasileira desde o início do século XX. Se vocês nunca leram o que é o petróleo, vocês precisam de ler o que é o petróleo. Existe um livro muito interessante, que muito pouca gente fala dele, cujo autor é o Gondim da Fonseca, né? O que você sabe sobre petróleo? É preciso ler isso aí, né? E é preciso entender que o petróleo é, ainda por uns 100 anos, o recurso energético que movimenta as indústrias, que movimenta os caminhões, que movimenta os tratores, que movimenta os navios, que movimentam as escolas, que movimenta tudo. Se você não produz isto, você vai ter que comprar de alguém. Veja que, então, há o grande embate que surge. Nós temos um movimento revolucionário no século XVIII. Altera a política mundial. Depois desse movimento revolucionário, entra um componente novo que não havia no século XVIII, que são os recursos energéticos.
de produção e os processos de industrialização e de ciência e de tecnologia. Pronto, o século XIX e XX entra dentro desse afluxo, né? O século XXI só vai aprofundar esse afluxo. O país que não conseguir entrar nesse fluxo, ele perdeu o bonde da história. E ele não só vai perder o bonde da história, como ele vai virar quintal de uma superpotência, seja ela qual for. No caso do Brasil, a elite brasileira, que botou o Bolsonaro no poder, os militares brasileiros, que sempre foram apátridas, vendidos, incultos, estúpidos e golpistas. Essa gente trabalha contra o Brasil desde o golpe da independência. Eles foram colocados ali exatamente para isso, para trabalhar contra o Brasil, para que o Brasil seja simplesmente um quintal, sim, é verdade, dos Estados Unidos e do império bancário inglês, dos Rothschild. É isso. O Brasil é um país que tem que produzir commodity, só isso. Ele só pode produzir riqueza de subsolo. Você tem que lavrar a terra e vender. Você não tem direito a mais nada. É um tipo de escravidão moderna. Tá certo? De vez em quando eles dão umas benesses, pode ter um telefone, porque também precisa de comunicar com os escravos modernos, enfim. Mas a grande discussão, o que o governo do Bolsonaro fez? O governo do Bolsonaro desmontou o Estado brasileiro de tal forma, este foi o grande projeto do objetivo da maçonaria no século XVIII e na independência. Eles não conseguiram fazer o que foi feito em 4 anos, em 6 anos, contando com o governo do Temer, com o que foi feito agora. Então, o cenário político hoje do Brasil dentro do mundo, apesar de toda a riqueza brasileira, é extremamente complexo. Porque o maior ataque que o Brasil vem sofrendo desde o século XIX diz respeito às forças internas que ocupam, que fazem parte da elite nacional. É uma tragédia sem precedentes. Então, o desmonte que foi feito com a Petrobras aqui, entre outras coisas, e de vender e fatiar a Petrobras, que os nacos foram vendidos ilegalmente, esse processo, repito, começou com Fernando Henrique Cardoso. Foi o grande criminoso da história. Né? E o Michel Temer, e sobretudo o Bolsonaro, com esses militares apátridas, que deveriam ser julgados numa espécie de tribunal de Nuremberg. Haja visto os crimes que eles cometeram aqui dentro, que são inenarráveis. Eu sou um estudioso da história brasileira. Eu nunca vi, desde 1822, um processo de desmonte do Estado em todos os sentidos, como foi feito agora. Não sobrou pedra sobre pedra. É um cenário de terra arrasada, destruída. Quando você destrói um país com esta profundidade estrutural, você vai destruir para você depois construir. Você vai construir o quê? Como é que um país pode ter futuro se você impede ciência, se você impede tecnologia, se você impede indústria? Ele não tem como ter futuro. Ele foi desmontado para servir exatamente de refém de um grande jogo político. Porque o Brasil tem uma força internacional no eixo Sul-Sul. Isso é um projeto, inclusive, da coroa portuguesa. Já fiz programa sobre isso. Os BRICS não são um projeto do Lula. Agostinho da Silva e o Jânio Quadros desenharam isso na década de 60. Porque na década de 50, o Agostinho da Silva já falava que a China seria uma grande potência e que a Rússia daria a volta por cima. Não é? Então, o cenário hoje no mundo é um cenário em que, sim, nós precisamos de discutir o mundo politicamente falando, filosoficamente falando, economicamente falando, socialmente falando. O modelo de mundo que a gente tem hoje, do que a gente chama de país de primeiro mundo, viceja, a grosso modo, uma economia malthusiana, cuja regra é: tem direito quem é o mais rico.
quem não é rico não tem direito nenhum, exceto servir ao rico. É isto quando se fala no mundo multipolar que está sendo discutido. Então, aquilo que aconteceu no século XVIII, que a gente lê nos livros de história, nós estamos passando agora, por um processo que vai questionar, aí entram as propostas que a direita e a esquerda, no mundo inteiro, estão trazendo a esse questionamento. E é preciso questionar o que os movimentos revolucionários e a Revolução Francesa criaram no século XVIII e que foi implantado definitivamente ao longo de todo o século XX. O fato é, o século XXI traz um outro formato. O Brasil, qual é a posição do Brasil no mundo diante deste movimento geopolítico de alteração da ordem e da geografia mundial? Eis o país que todos nós devemos pensar qual é o país que queremos. E para pensar, nós temos que assumir um lado. É o lado malthusiano, da lei do mais forte, ou é o lado daquele que não tem dinheiro, mas quer ser respeitado numa mesa de negociação? Eu não tenho nada contra dinheiro e fortuna, muito pelo contrário. Nem contra a propriedade privada. Agora, eu tenho rigorosamente tudo contra a ganância e a usura. É preciso, sim, ter um olhar mais acolhedor, mais compassivo, mais fraterno. Porque todos nós vivemos no mesmo planeta. E cada um de nós, nos nossos países, tem a sua singularidade. O fato de um indivíduo ser mais rico, ou de eu mesmo ser mais rico do que muita gente, não me dá o direito de tratá-lo como subalterno, como uma pessoa que não existe, porque eu simplesmente defino que aquela pessoa não tem direito. É isso que está sendo questionado. Então, o governo que saiu, que perdeu a eleição, esse governo criminoso, foi o governo que dilapidou a nação com o objetivo claro de tornar o Brasil um refém do esquema anglo-americano, que não tem mais como se sustentar no mundo. Eles estão falidos, quebrados. Vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.